Paz e graça para você ligado no nosso blog, obrigado pela sua audiência, quero que você compartilhe, pondere, critique, poste a sua opinião, vai ser muito bom lê-la aqui. Hoje eu vou cumprir uma promessa e falar mais uma vez a respeito do dízimo. Houve um vídeo no passado, depois ele saiu do YouTube, não sei porquê, então a gente vai tratar dessa questão. Vou falar em duas partes. Hoje eu vou falar do dízimo, em outra oportunidade vou responder uma pergunta sobre as tais ofertas de primícias e tudo mais, tá bom? Bem, sobre o dízimo há duas considerações extremamente importantes que nós vamos fazer. A primeira delas, há uma tendência em muitos irmãos e muitas irmãs de olhar o dízimo como se fosse uma espécie de tributo espiritual, imposto mesmo. Tanto é que eles fazem contas, né, com centavos e tudo mais, para ver quanto que eles devem para Deus. É como se fosse realmente um imposto. A Bíblia não chama o dízimo de imposto. E a palavra de Deus mostra claramente que o dízimo é um instrumento de adoração, de devoção. Então, não olhe o dízimo como se fosse um imposto cuja cobrança em atraso é entregue a Satanás, né, com os seus demônios devoradores, que são aqueles gafanhotos malucos lá de Joel e tal. Nada disso. Eu sei que muita gente pensa assim, ensina assim, mas eu gostaria que essas pessoas viessem discutir o assunto comigo, face a face, né, com as Escrituras, e a gente vai mostrar que Jesus não ensinou assim. Os apóstolos não ensinaram assim, nem Moisés ensinou assim. A maldição de Malaquias tinha outra razão. Era a adoração totalmente deturpada, que deturpava o dízimo também, naturalmente. Essa é a segunda coisa que eu queria falar. Não olhar o dízimo como um tributo é a primeira. A segunda é não desprezar o dízimo. Porque há, infelizmente, muitos irmãos e irmãs que o dízimo é coisa da antiga aliança, não tem que dar dízimo, isso não existe no Novo Testamento, e passam a olhar o dízimo como se fosse algo desprezível, e não é. O dízimo é algo santo. E nesse sentido, a palavra de Malaquias, assim como de todas as Escrituras, tem peso e tem valor sim. Não é que Deus amaldiçoa quem não dá o dízimo. Quem não ama a Deus já está por si só amaldiçoado, não é verdade? Então, o dízimo é simplesmente uma expressão de amor, de adoração. Se você, por alguma razão, se apertou na vida, não conseguiu devolver o dízimo naquele valor exato que você queria e tal, não fique preocupado com isso, ou preocupada. Deus não é fiscal da receita espiritual, né? O diabo não é agente de cobrança do Senhor. Mas, por outro lado, não relaxe, não deixe o dízimo por último. Pelo contrário, como instrumento de amor, de adoração. Quando você ama alguém, está apaixonado por alguém, em quem que você pensa? Não é nessa pessoa? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você vê algo bonito ou interessante? Não é essa pessoa? Seria legal se eu pudesse dar isso para ele, para ela. É assim que você deve encarar o dízimo em relação a Deus, como uma das ferramentas de adoração, de demonstração do amor ao Senhor. O dízimo é muito anterior à lei, Abraão já o praticava, os patriarcas já o praticavam, muito antes de Moisés sistematizá-lo, né? E não é porque existem abusos, e eles existem mesmo, não é porque existem líderes, pastores e outros títulos aí, né, que usam o dízimo para se enriquecer, que o dízimo deixa de ser um instrumento da graça de Deus. Pelo contrário, o dizimista que dá com alegria, que dá por amor, aquilo que o coração determinou, como ensina a palavra de Deus, né? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não como constrangido, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem faz isso com orgulho, faz isso com paz, porque é como se estivesse dando um presente à pessoa que ele ou ela ama. É assim que o dízimo deve ser encarado. Ele traz bênçãos? Traz, claro que traz. E quem sonega o dízimo de Deus? Porque não compreendeu a graça. Provavelmente nem salvo é.
o dia que entender direito, sabe? Deixa eu terminar contando uma história. Uma vez me convidaram para ir ao programa da Luciana Gimenez para falar sobre dízimo, discutir sobre dízimo. Eu não podia ir porque tinha o Vejam Só no mesmo horário. Pois bem, aí no dia seguinte o produtor me ligou, pastor, foi uma tragédia e tal, o pastor que foi lá foi muito mal. O que o senhor responderia para ela? Quando ela perguntou, mas pastor, eu tenho que dar o dízimo? Eu responderia, não. Você, Luciano? Não. O dízimo não é para qualquer pessoa. O dízimo é só para quem já é de Jesus, quem ama a Deus, quem compreendeu a graça. Gente que foi alcançada pelo amor redentor do Senhor. Essas pessoas querem ser dizimistas. Ninguém precisa ser dizimista no corpo de Cristo. Aqueles que já são de Jesus entregarão ao Senhor a sua vida, os seus bens e com muita alegria o dízimo também. Tá bom? Um ósculo santo, Deus abençoe. Até a próxima.